eles dizem, o dinheiro é a raiz de todos os males, porque aonde tem dinheiro envolvido, sempre tem problemas. Tem gente que pensa que o grande vilão da história é o dinheiro, mas convenhamos, o dinheiro não tem vontade própria, ele não pensa, ele não sente, ele não decide. O dinheiro não tem caráter, não tem intenções. Para falar a verdade, o problema ele está muito mais perto do nosso peito do que da nossa carteira. Eu sou o Alex Carvalho e esse é o Controverso, um quadro que vai contra aquilo que dizem ser verdade, mas que quando a gente olha com um pouco mais de atenção, tá ali o erro. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para que você não seja mais enganado por ninguém. Hoje eu quero falar sobre um texto muito conhecido e também muito mal interpretado. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 10 diz: "Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos." Peraí, você reparou como começa? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas, curiosamente, muita gente ignora esse detalhe. Usa esse texto como se fosse uma condenação ao dinheiro, à prosperidade, ao esforço, como se a Bíblia estivesse dizendo que trabalhar duro ou conquistar bens materiais fosse algo errado. Só que o texto denuncia não é o dinheiro em si, é a idolatria disfarçada de ambição. É um coração que deposita sua segurança, o seu sentimento de valor, sua esperança no que tem, no que ganha, no que pode comprar. E sabe o que é mais perigoso disso? O amor ao dinheiro não chega gritando, ele sussurra. Não se apresenta com cara de ganância. Não, às vezes ele se veste com vestes de prudência, de responsabilidade, de preocupação com o futuro. Mas por trás de algumas justificativas muito bonitas, por sinais, existem um desejo desordenado. E esse desejo pode desviar nossa fé, sem que a gente perceba. Mas não para por aí. Paulo diz que junto com esse desvio vem outra consequência, que são muitos sofrimentos. Porque quem ama o dinheiro vive correndo atrás. E quem corre atrás do que não sacia, se cansa, se frustra, se perde. A alma vai ficando pesada, o coração vai se esvaziando. E quando a gente vê, pronto, trocou a paz por um cansaço que não passa. Trocou a fé por uma ansiedade disfarçada de planejamento. Tem uma história no Antigo Testamento que mostra isso com uma clareza impressionante. Lá em 2 Reis, capítulo 5, a gente encontra o profeta Eliseu sendo um instrumento de Deus na cura de Naamã, um comandante sírio que estava com lepra. Naamã, agradecido, oferece uma recompensa, ouro, prata, roupas caras, mas Eliseu, o profeta, recusa. Só que o servo dele, Geazi, tem outra reação. Ele pensa, peraí, se o meu senhor é tão bonzinho assim, eu quero a minha parte. Tô nem aí se Eliseu não quer a dele. Geazi sai correndo atrás de Naamã, mente dizendo que Eliseu mandou buscar uma oferta, pega os bens e esconde tudo. E depois ele ainda tenta esconder do próprio profeta. Só que Deus revela. E Eliseu acaba confrontando ele, dizendo o seguinte: essa não é a hora de aceitar prata ou roupas ou oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. O resultado? A mesma lepra que tinha saído de Naamã agora atinge Geazi e a sua descendência. Geazi servia a um profeta, caminhava com um homem de Deus, mas o seu coração estava mais interessado nos tesouros da Síria do que na missão que ele carregava. Essa história é uma bela ilustração do que o texto de 1 Timóteo capítulo 6 nos diz e certamente nos ensina muito. O amor ao dinheiro não começa quando você tem muito. Ele começa quando você deseja demais. Hoje você pode ter pouco dinheiro e ainda assim ser tomado por esse amor. Ou você pode também ter muito e não ser dominado por ele. A questão não é o quanto você tem, é o quanto você está disposto a comprometer por causa dele. Quando o dinheiro se torna o critério das nossas decisões, a régua da nossa segurança, ou o sinal de que Deus está conosco,
a gente já caiu na armadilha. Guarde bem, não é o dinheiro que nos afasta de Deus. É o que nós estamos dispostos a fazer pelo dinheiro. Não é sobre a conta bancária, é sobre o trono do nosso coração. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Quantas vezes a gente já pensou, eu queria mais dinheiro para finalmente poder ajudar mais pessoas, sabia? Mas na prática, quando a gente tem um pouquinho a mais, só ajuda mais a si mesmo, não é verdade? Quantas decisões a gente toma com base naquilo que é mais lucrativo e não naquilo que é mais justo? Já pensou nisso? Você já percebeu como que é fácil espiritualizar a ganância? É que eu estou pensando no meu futuro, sabe? Eu tenho que pensar no meu futuro. É que eu tenho que dar o melhor para minha família. Não que pensar no futuro ou cuidar bem da família seja errado. Não, muito pelo contrário. A própria Bíblia ensina isso. Mas o problema é quando essas boas intenções escondem um coração dominado pelo desejo de ter, de controlar e de mostrar. Porque lá no fundo, será que nós não estamos tentando alimentar um ego que nunca se satisfaz? Olha, cuidado. Cuidado com o amor ao dinheiro, porque ele é traiçoeiro. Ele te promete segurança, mas te dá ansiedade. Te promete liberdade, mas te prende ao medo de perder. Te promete realizações, mas sempre deixa um vazio dentro do seu coração. É por isso que lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Você não precisa viver correndo atrás do que o mundo diz que é sucesso. Você já tem aquilo que o dinheiro nunca pode, nunca vai comprar. A presença fiel de um Deus que não te abandona.